Então, falando da informação. Hoje a informação ela é muito veloz, ela é muito acessível. Né? Na época que eu era criança, por exemplo, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que procurar nas enciclopédias, né? Buscar as informações de uma forma toda estruturada. Hoje a gente vai lá no Google, clica no Google e recebe essa informação. Então, assim, WhatsApp, as plataformas todas, é tudo muito fácil você acessar essa informação por causa da tecnologia e por causa da globalização. Né? Então, assim, hoje a gente consegue fazer uma chamada de vídeo. Olha só, né? Uma chamada de vídeo, uma conferência. Quantas pessoas podem estar nessa conferência ao mesmo tempo? Né? É por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Por exemplo, o Wi-Fi, né? O WhatsApp, o GPS. Né? Antigamente a gente ia viajar, precisava procurar num mapa, num guia 4 rodas, né? Fazer um plano todo. Hoje não, hoje a gente vai com o GPS, né? Vai com o teu celular e aí você acessa aí as informações da tua viagem, os roteiros, né, os lugares que você vai visitar, até se o restaurante lá está aberto ou não, né? Você consegue acessar todas essas informações. Por exemplo, um filme. Se você quer assistir um filme, hoje você clica um botãozinho lá na tua plataforma digital, você escolhe um filme, tá tudo certo porque é uma assinatura, né? Antigamente não, antigamente para você ver um filme, você tinha que ir na locadora, daí às vezes a locadora tava, né, o filme já estava alocado para outra pessoa, tinha toda essa dificuldade, né, de você acessar as coisas. Hoje está tudo muito rápido, muito fácil, muito acessível, né? Acessível para a maioria das pessoas, para quase todo mundo aí. E como eu já falei para vocês, né, nos outros dias, eu sou formada em jornalismo e no jornalismo eu aprendi que eu precisava criar o conteúdo, essa informação que a gente vê no mundo, né, o jornalista tem uma contribuição. A gente aprende a criar informações. E essas informações, elas precisam ser encontradas, né, nos fatos. Então a gente buscar as fontes, e aí estruturar para repassar, né, com o máximo de imparcialidade. E há 15 anos atrás, na época que eu me formei, não tinha essa tecnologia de hoje. Né? Até eu não sei como é que está sendo o jornalismo hoje, porque às vezes a notícia ela chega antes do jornalista, né? Verificar os fatos, tanto que a gente vê essa enxurrada às vezes de fake news e coisas assim não verificadas, porque a informação ela é muito, muito rápida, ela é muito acessível. E aí, há 15 anos atrás, quando eu me formei, não era tanto assim, né? Só que assim, a gente viver informado é maravilhoso, é muito bom você ter acesso a essas informações de uma maneira tão acessível. Isso é maravilhoso, é muito bom. Né? Você escolhe, é um mundo de oportunidades, você consegue enxergar as coisas com mais clareza, é muito mais abrangente, a gente consegue enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, muito maior, né? E assim, só que o fato da gente ter acesso a tanta informação tem o seu preço também, tá? Porque a quantidade de informação que a gente recebe de forma passiva, né? Passiva é assim, sem querer. A informação simplesmente vem e entra, passa por... E é tanta informação, né? De uma forma passiva. A quantidade de informação talvez não seja assim tão legal. E eu vou explicar por quê. Então, as informações que a gente tem acesso, que nos, né, ajuda a construir nosso desenvolvimento pessoal, que nos faz crescer, que nos ensina, isso é maravilhoso, tá? Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu quero que você escreva aí no teu comentário, tá? O que é que você assiste nas redes sociais, né? Ou quando você liga a TV, o rádio, que tipo de informação você está recebendo ali? Né? Como é que você se sente quando você recebe essa informação?
Aí depende, né? Depende aonde é que está a sua fonte de informação. Em quem é que você está conectado. Porque assim, o que nós pensamos, nós criamos memórias, né? E essas memórias, essas imagens geram sentimentos em nós. E esses sentimentos, bons ou ruins, eles alimentam as nossas crenças, né? E as nossas crenças são o quê? São a maneira como a gente enxerga o mundo, é como se fosse uma lente. São lentes, essa maneira como a gente enxerga o mundo, né? E elas são formadas por repetição ou forte impacto emocional. E esse modelo mental que se cria é o que determina as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso comportamento e os resultados, né, que a gente tem hoje. Olha aí a Denise falando que ela não vê TV, ultimamente tem estudado e buscado o Instagram. Isso é maravilhoso, isso é bom, porque você está buscando o conhecimento que te traz esse crescimento pessoal, né? Crescimento pessoal, crescimento profissional. Agora, imagina só, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim. Né? Imagina assim uma tia sua, uma vizinha sua, que passa o dia inteirinho assistindo televisão. Né? Todo mundo conhece alguém assim. Né, que passa o dia inteiro sentado no sofá, ou com a televisão ligada, ou com várias televisões ligadas, e recebendo aquela enxurrada de informação. E aí o que vem na televisão? Normalmente, né, principalmente aí as reportagens jornalísticas, né? Olha lá, o Daniel falando, vídeos no YouTube que vão somar para o crescimento pessoal. É isso aí, pessoal. Ó, essa turma é show. Essa turma é joia, tá? Tá buscando as fontes certas. Mas aí eu tenho certeza que todo mundo conhece uma pessoa que não é assim como vocês, né? Que estão buscando conhecimento. Que fica lá assistindo um monte de televisão, um monte de besteira que aparece na televisão. Besteira o quê? Violência, doença, coronavírus, desgraça, gente morrendo, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas criam pensamentos pessimistas, pensamentos ruins, né? De pânico, de insegurança, de medo. Só que quando elas pensam tudo isso, elas começam a sentir também. Elas sentem medo, elas sentem um pânico, elas sentem insegurança. E começam a acreditar que o mundo não é tão seguro assim, que o mundo não é tão bom assim, né? E que de repente ela começa a se sentir deprimida, depressiva. E começa a achar que a depressão é normal, né? E que é melhor se acostumar a viver assim. Né? Exatamente, olha lá. Só de ver a pessoa já fica doente. É verdade, porque é um monte de coisa ruim, né? Não só a Globo, tem várias outras fontes de informação que são complicadas, né? E o jornalismo traz muito isso também, né? O pessoal não ajuda, né? Com notícia boa, com coisas construtivas, com coisas legais que fazem a gente se animar, né? Ai, você começa a assistir, já começa a dar um ruim e, né, você já começa a ficar com medo, você acha que o mundo é um lugar mais estranho, que você fala, ai meu Deus, vai dar tudo errado, né? Mas isso o que é? Tá mexendo com as nossas crenças, porque as informações que chegam até a gente, elas estão reforçando alguma memória, alguma coisa ali que já está, que já foi formatada em você, né? Porque as crenças é a maneira como a gente enxerga o mundo. E aí, gente, assim, as informações, elas não se resumem às mídias, tá? Então, essa tia lá que tá assistindo televisão o dia inteiro, que ela já tá se sentindo com medo, já tá apavorada, achando que tudo é ruim, aí o que acontece? Ela começa observe, ela convive com pessoas que pensam como ela, tá? Ela começa a frequentar grupos que também ficam ali se reforçando no medo, na insegurança, um apoiando ali a opinião do outro. Nossa, mas você viu que aconteceu aquilo? Não, é verdade, isso também aconteceu. Ah, então é melhor a gente não sei o quê. É mais ou menos assim que funciona, né? Então, assim, as pessoas com quem a gente convive, os ambientes que a gente convive, as nossas rodas de conversas, tudo isso fortalece as nossas crenças, porque a crença, ela nos aproxima com o que combina com ela, tá? As crenças, elas se aproximam,
né? Então uma pessoa que tem um tipo de crença atrai outro tipo de pessoa que tem o mesmo tipo de crença. As crenças, ela aproxima o que combina com ela, né? Mas você, né, que é responsável, você não é igual aquela tua tia, não é igual a tua sogra que fica lá o dia inteiro vendo televisão. Você que é responsável pela sua vida, você consegue gerenciar esse processo de informação, dessa enxurrada de informação passiva, começando pela tua comunicação. Por isso que a comunicação, ela é tão importante. E aí, como é que eu faço para gerenciar essa comunicação que chega até mim? Né? Vocês já pararam para pensar, mas como é que eu vou gerenciar, né? Tá aí no mundo, a coisa tá acontecendo. Na realidade, é mudando as fontes de informação. É tão óbvio, né? Mas assim, a gente não é tão fácil. É muito óbvio, mas não é fácil. A gente muda as fontes de informação. Então, assim, troca sei lá, notícia ruim, desliga a televisão, desliga, né, aquelas porcarias que estão passando lá, desliga a televisão e vai ler um livro, vai estudar, troca uma rodinha de fofoca por um curso online, sabe? Deixa de conviver com essas pessoas que só fazem fofoca e vai fazer um curso, vai estudar, vai ler um livro. Atenção, né, com músicas. Aquela informação passiva que vem na música, né? Às vezes é palavrão, às vezes sei lá, coisas indecentes, como se diz, né? É putaria, é balada, é festa, é coisa de corno, né? Coisa de sofrência, lamentação. Tudo isso tá entrando ali na nossa cabecinha, né? Então, começa a ouvir músicas que também são edificantes, né? Corta essa história de lamentação, de gente que reclama, só reclama, né? E aí, às vezes, acontece de você ter que trocar de amigos. Tá tudo certo, né? Alguns amigos a gente consegue se afastar, nem que seja por um tempo, só para você reprogramar essas tuas crenças. E assim, tem pessoas que a gente não consegue, né? Não dá para se afastar. Às vezes é um marido, às vezes, né, a esposa, uma mãe, um filho, mas a pessoa, tadinha, ela reclama, ela fica lá naquelas lamentações, e aí você é meio obrigado a conviver. Então, o que você faz com essas pessoas? Você gerencia o tempo que você tem que passar com elas, tá? Você não vai deixar de conviver, não é para você terminar o casamento e deixar de conviver com essas pessoas. Não, você tem que conviver com essas pessoas, afinal de contas, são pessoas que você ama. Só que você devolve com amor, né? A pessoa vem reclamar, você fala assim, ok, eu te entendo, não esquece que eu te amo, mas eu preciso ali fazer alguma coisa e dá um tempo, né? Você gerencia o tempo que você tá convivendo ali com aquela informação passiva e ruim, tóxica, ok? Com amor, gente, com muito amor, né? Devolve em amor. E começa a conviver com pessoas que te estimulam a crescer. Começa a conviver com pessoas que te inspiram, que te dão exemplo, né? Que são boas referências para você. Começa a conviver com pessoas que já conquistaram o resultado que você quer. Começa a conviver com pessoas que já têm o que você quer, né? Essas pessoas podem te proporcionar uma modificação no teu estado, né? No teu ambiente, no teu estado de espírito. Começa a fazer conexões inteligentes, né? Um network de valor. Busca pessoas que possam te orientar de uma forma adequada, mentorias, né? Tem tanta gente boa, tem tanta gente com conteúdo forte, bom, que pode te inspirar, que pode te ajudar a melhorar. E aprenda a escutar, né? A gente, olha, muita gente não sabe escutar. Então aprende a escutar o que vem de bom dessas pessoas, né? Dessas conexões inteligentes. Porque, gente, lembrando, a crença nos aproxima com o que combina com ela. Então você tem que se combinar com aquilo que você quer ser, tá? E aí aos poucos você vai mudando as tuas crenças, mudando esse mindset, mudando essa fazendo uma reprogramação das tuas crenças, né? Para você olhar o mundo de uma forma mais positiva e assim, buscando o sucesso, a prosperidade, a abundância, né?
porque é isso que a gente merece. E aí, como é que eu faço então para aprimorar a minha comunicação? Por que isso é importante? Porque a boa comunicação, ela é a chave, ela é tipo aquela chave que abre qualquer porta. Quando você consegue se comunicar bem, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Assim como se você se comunicar mal, você pode causar muitos problemas, pode ser a razão de vários problemas, né, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, na tua vida, né? Porque, assim, a palavra tem o poder. Ela pode curar ou ela pode ferir, né? Ela pode trazer esperança, ela pode impactar positivamente, pode salvar, mas ela também pode destruir, né? Acabar com uma vida, acabar com um relacionamento. Então, assim, a palavra tem poder. Por isso que é importante, né? E aí, o que é que acontece quando você fala algo errado, alguma coisa errada, na hora errada? Todo mundo já passou por isso, né? Eu já passei por isso várias vezes, já falei um monte de besteira na hora errada. Ou quando você não fala. Quando você não fala, né? A pessoa tá esperando ali uma validação, um elogio, um feedback, e aí você fica quieto, não fala nada. Né? O que acontece nessas horas? Eu muitas vezes, né, como eu já trabalhei em várias profissões, depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, eu já deixei de fazer uma venda, né, de fechar um contrato porque eu me comuniquei mal, me comuniquei errado. Eu já entrei em discussões desnecessárias, né, porque eu não fui clara, só porque eu não fui clara. E aí a pessoa entende errado e aí vira aquela confusão. Já tentei convencer alguém com a minha ideia e a pessoa também não entendeu o que eu queria fazer, o que eu queria dizer com aquilo e aí deu ruim. Já magoei pessoas, né? Quantas vezes a gente fala de um jeito errado, não se expressa direito e aí você magoa as pessoas que você ama por falar demais ou por falar, né, por não falar o que devia. Eu já deixei de conquistar muitos objetivos, né, na minha vida só porque eu não me comuniquei direito. Então, assim, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, as ideias, elas são ignoradas não porque as ideias são ruins, tá? Mas é porque elas não são comunicadas com eficiência, elas não são comunicadas direito, né? Então, às vezes é uma ideia maravilhosa, mas ela chega errado. E aí perde toda a credibilidade, perde toda aquela eficiência, né? O impacto que aquela informação tinha para ter, tinha para acontecer. E a maneira como você se expressa, né? Como você se posiciona, também comunica. Porque comportamento também é comunicação, tá? E isso impacta toda a tua realidade. Tudo, muda tudo, né? Então, se você acha que você tem algum tipo de problema na sua comunicação, a boa notícia é que existem ferramentas que podem ser trabalhadas, né, para você ajudar, para você melhorar essa comunicação, né? Pequenos exercícios incorporados assim à tua rotina, que mais? Bom, cursos, enfim, você tem meios para você estar aprimorando isso, né? Eu vou falar mais do coach, né, que é a minha área. Até ontem eu estava assistindo, eu vi que tem um monte de gente aqui que é meus colegas, né, os memoráveis. Ontem, não sei se vocês assistiram a aula, mas eu ouvi sobre a Amy Cuddy, né, que é uma psicóloga, uma professora, uma palestrante de Harvard, né, e eu já vi sobre ela, já conhecia, e ela trabalha, assim, ela trabalha muito a questão da postura corporal, molda quem você é, né, assim, a tua postura te favorece, ou acaba com você, né. Então, assim, por quê? Porque dependendo da postura que você tem, você ativa neurotransmissores e aí você consegue mudar a química do teu corpo. Então a Amy Cuddy, ela fala, né, da pose do super-herói, né, para você se empoderar, né, ter mais coragem, conseguir se posicionar como um super-herói, vamos dizer assim. Por quê? Porque ativa, né, essa postura aqui com o queixo levantado, ela ativa um neurotransmissor, né, chamado testosterona, né, um hormônio, que é associado à liderança, à coragem, à vontade de agir, né? Então existem exercícios que você consegue ativar
esses neurotransmissores? Técnicas, exatamente. A Denise está falando técnicas, exatamente, são técnicas. E são pequenos exercícios que você pode fazer diariamente. Por que diariamente? Porque a crença a gente muda com um forte impacto emocional ou repetição. Então é todo dia, todo dia, todo dia. Vai fazer exercício para ativar esses recursos, tá? E aí você vai mudando essa química do teu corpo. Que mais? Ocitocina, né? Que é aquele hormônio que desperta o amor, a serotonina, a endorfina. Não sei se vocês já ouviram falar no sorriso do Shane, né? Inclusive tem... Eu tô sem lápis, sem caneta aqui. Tem técnicas que você coloca um lápis assim pra você forçar o sorriso. E tem que ser aquele sorriso assim que enche a carinha de ruga, assim, né? Que se enruga tudo. É o sorriso do Shane. Depois de alguns minutos, o neurotransmissor lá é ativado e libera aquela química no corpo, né? Da endorfina, da dopamina. Daí te provoca uma sensação de otimismo, de ânimo, né? Se você tá triste e você provoca um sorriso, você vai mudar alguma coisa em você. Não tem como você ficar triste sorrindo, né? Exatamente, a dopamina também, né? Então são vários neurotransmissores que são ativados aí com esses exercícios. E no coach, no processo de coach, a gente tem alguns, a gente chama de ativação de recurso, né? Alguns exercícios que provocam aí essa modificação da química do corpo. Né? Mas aí eu quero que vocês respondam aí para mim, né? Ou então façam uma reflexão. Como é que você está de fato comunicando hoje? Né? O que de fato você está comunicando hoje? Né? E aí inclui as ações que você está tendo, inclui o comportamento que você tem, a sua postura, o tom da sua voz, o ritmo da sua voz e até o que você veste. Tá? Essa história de trabalhar em casa, né? Fazer home office de pijama. Gente, não, tá? A tua roupa também comunica, né? Também desperta alguma coisa em você. Que mais? Só que assim, gente, é importante você alinhar o que você comunica hoje, tá? Com o que você quer viver no futuro. E aí passar pelo autoconhecimento para você entender, né, como é que tá a tua vida, quais são as áreas que você mais gosta, quais são as suas habilidades, como é que você se relaciona, como é que andam os teus relacionamentos com o outro, o quanto, né, você tem ideia do quanto você é pressionado a ser, né, de acordo com, para ser aceito, de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com o meio, com as pessoas que você precisa conviver, né? Você já pensou que algumas coisas que você ouviu na infância, né, ou ao longo da tua experiência de vida, tenham feito você se afastar, às vezes, da tua verdadeira essência, né, daquilo que você nasceu para ser, né? Então, essa reflexão a gente consegue fazer quando a gente dá de cara com o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento é uma coisa assim que é virar a chave mesmo, tá? E a partir daí, a partir do momento que você tem esse contato com o autoconhecimento, que você consegue responder todas essas questões, você não fica à mercê dos acontecimentos, né? Você se posiciona. Eu entendo que eu sou assim, eu entendo aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu vou desenvolver, e aí eu não fico à mercê dos acontecimentos, tipo assim, uma rolha no mar, vagando de um lado para o outro. Né? Você é um barco, que você pega o teu leme e vai para onde você quer, tá? Então é importante você ter isso muito alinhado, né? E assim, quando eu saí da minha faculdade, eu não sabia nada disso. E eu fiquei anos e anos à mercê dos acontecimentos, tá? Eu vou contar uma história. Bom, para quem tá entrando agora e não sabe, eu sou formada em jornalismo, tá? Então, assim, eu não atuei como jornalista, mas eu fiz estágio em jornalismo, então eu fiz estágio numa televisão e eu ajudava a produzir o jornal da noite que entrava ao vivo, né? Então eu era estagiária. E aí, nessa jornada pela redação do jornalismo, eu entendi
que realmente o jornalismo ele não é para amadores. É muito louca a rotina do jornalista, tá? Eu me lembro de eu passar tardes inteiras fazendo chamadas que chamam assim aquelas headlines, né? Criando títulos para as matérias e tinha que ser uma coisa que chamasse a atenção, que fosse persuasiva, né? De alguma maneira. Então fazia as headlines para as matérias do dia. Eu lembro de ficar pendurada a tarde inteira, às vezes, conferindo as fontes. Por isso que eu digo, né? Hoje em dia é tão mais fácil, você pega o WhatsApp, é instantâneo, é tudo muito instantâneo. Naquela época não, a gente pegava o telefone, ligava, né? Isso há 15 anos atrás. Mal tinha celular, né, naquela época. Não, já tinha celular, mas era um celular meia boca, não era essas coisas que a gente tem hoje. Né? Não tinha Wi-Fi, nada disso. Então eu pegava o telefone, ficava ligando e checando as fontes, né? Ele ficava ligando para as pessoas, para ver se a notícia era verdadeira, se era tudo aquilo mesmo. Que mais? Aí tinha na frente, assim, era uma sala conjugada não, onde todo mundo ficava na redação, né? Todo mundo sentava junto, assim, né? Um meio de frente para o outro, cada um no seu computador. E aí tinha um quadro, aqueles quadros brancos com as canetas Pilot, sabe? E aí o editor-chefe colocava a ordem das matérias lá, né? Que iam aparecer no jornal daquele dia. E assim, entre um imprevisto e outro, o jornal acho que começava às 7 horas da noite. Entre um imprevisto e o outro, chegava um repórter enlouquecido, assim, em cima da hora. Aí a estagiária, né, tinha que sair correndo com aquela matéria, ia pra ilha de edição, editar aquela matéria. O jornal já estava rolando lá e a matéria ainda tinha que entrar naquele dia, porque estava tudo certo, colocando legenda e colocando nome nas coisas, editando as imagens. Então, assim, era power. Mas, assim, essa agilidade, esse trabalho impecável de checar as fontes, dessa correria, nada disso me assustava, né? Porque eu também tenho um perfil que eu sei trabalhar muito bem sob pressão, eu sei tomar decisões muito rápidas, né? Mas isso faz parte do meu perfil. Inclusive, amanhã vocês assistam a live que eu vou falar só sobre perfil comportamental. E é um assunto muito interessante que tem muito a ver com autoconhecimento. Tá? Mas assim, voltando na minha história aqui, o fato desse trabalho ágil não me assustava. O que me pegava, que me incomodava, era de dar a notícia ruim. E assim, chegavam, né, as notícias. E aí, a estagiária tinha que checar as notícias. Então, assim, era eu ligando na polícia. E aí eu tinha que ouvir aquelas histórias, todas com detalhes. E às vezes tinha criança envolvida. E aquilo já me embrulhava o estômago, né? Já era só às vezes era notícia ruim, era notícia de desgraça. E essa parte me incomodava, sabe? Me incomodava e eu não gostava daquilo. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou, né? Como é que eu vou colocar isso para as pessoas? E eu pensava no impacto, né? Só que assim, eu não mandava nada. Eu era obrigada a fazer. Mas me incomodava muito. E essa experiência que eu tive na TV me fez refletir que eu não estava pronta. Mas eu não estava pronta de jeito nenhum, né? E eu queria fazer o bem, eu queria ajudar, na verdade, eu queria, assim, eu tinha uma coisa, assim, de querer contribuir com as pessoas, né, contribuir socialmente. E, assim, fazer outra graduação, estava fora de cogitação, né, pelo desgaste financeiro, pelo desgaste emocional, meu Deus, passar no vestibular tudo de novo, eu não tinha tempo para isso. Né? Eu me sentia atrasada já, eu precisava entrar no mercado de trabalho, eu precisava focar ali no que eu tinha estudado, afinal de contas, mas eu não estava pronta, eu estava muito insegura por causa desse dilema, sabe? Eu não tive outras experiências, mas se lidar com notícia, né, e lidar com a desgraça não muda, né, tanto faz, no jornal, na televisão, no rádio, é mesmo. Então, assim, esse dilema, assim, me pegou. E aí eu pensei, então, bom, vou fazer um curso de pós-graduação. Aí acabei mudando um pouquinho de área, tá? Eu fui fui fazer um curso de pós-graduação na área de assistência social, olha só. E eu me formei, né? Me formei não, tive muito conhecimento ali sobre gestão de projetos sociais e políticas públicas. Né? Então eu peguei a parte da comunicação social e joguei para a construção de projetos. E ali eu sei que, né, levaria ali um ano e meio, era muito mais rápido do que uma graduação. E eu pensei, agora eu vou estar na área
que eu desejo, né? Afinal de contas, é isso, gestão de projeto social é tudo de bom na vida. E aí eu aprendi sobre essas coisas, né, que me proporcionou essa experiência, só que eu acabei coordenando um projeto, né, de artesanato com um grupo de mulheres vulneráveis. Fiquei 3 anos nesse projeto, mas eu ainda estava fora do mercado de trabalho, porque eu fiquei nesses 3 anos trabalhando de graça, tá? Então, assim, eu estava fora do mercado de trabalho e todo o conhecimento que eu tinha, né, não me parecia suficiente. Por quê? Por causa da minha insegurança, por causa né, desses meus dilemas, de eu não me sentir preparada. E nessa época, eu praticava meditação e yoga. Eu gostava muito né, eu gosto muito assim dessa parte de meditação, de yoga, de mindset positivo, essas coisas. E eu estava praticando ali e eu pensei, puxa vida, né, com a filosofia do yoga, da meditação, eu posso ajudar as pessoas. As pessoas podem se conectar com elas mesmas. E aí eu comecei a estudar sobre isso, acabei fazendo um curso de formação de yoga e comecei a dar aula. Me tornei professora de yoga. E na escola ali que eu me formei, eu me envolvi tanto com a metodologia, com o estilo de vida, né? Eu era daquelas assim que não comia carne, sabe? Hoje eu como, eu voltei a comer carne. Mas eu tinha um estilo de vida todo yoga, tá? Assim, eu não comia carne, eu acordava às 4 horas da manhã para meditar, porque a minha aula começava a dar às 6h30, 7 horas. Então eu tinha todo um ritual, enfim. E aí, eu pensei assim, né, vou trabalhar, vou ajudar as pessoas, mas eu me envolvi tanto naquilo que eu acabei me tornando gestora administrativa dessa escola. Olha lá, o Felipe tá falando, eu sei, o Felipe é meu marido. Ele sabe, né, que eu acordava às 4 horas da manhã para meditar. Foi acho que uns 3 ou 4 anos nessa história aí. E aí, eu comecei a trabalhar como gestora administrativa. Só que assim, então eu dava aula e trabalhava como gestora, né? Trabalhava na administração dessa escola. Mas muitas sociedades não dão certo, né? Negócios nem sempre são para sempre. E tá tudo bem, tá tudo certo. Depois de alguns anos, né? Aí eu me senti preparada. Eu falei, uau, agora eu posso ter o meu próprio negócio. Eu já sei como funciona um negócio. Então eu vou abrir o meu próprio negócio. E modéstia à parte, eu sou uma ótima cozinheira, tá? Eu sei fazer doces, a minha avó era doceira, então eu aprendi algumas coisas, né? Eu gosto muito da cozinha, eu gosto muito de fazer comida, de servir. Eu pensei, vou profissionalizar esse negócio. E aí eu montei uma confeitaria, né? Eu entendia como é que funcionava, a parte prática, eu pensei, agora eu só preciso aprender como é que faz o negócio. E aí eu abri uma confeitaria que durou 8 anos, tá? Eu fazia bolo de casamento, fazia bem casado, aqueles doces de festas, e eu cheguei a fazer grandes eventos como formatura de medicina, casamento assim para 200 pessoas, formatura já falei, batizado, que mais que eu fiz? Nesses aniversários que acontecem em buffet, que são todos cheios de coisa arada, né? Então eu fazia de tudo, né? A minha confeitaria, assim, ela prosperou, foi boa. E durou 8 anos. Eu tinha até uma certa satisfação nisso, né? Foi legal, foi bom. Mas eu me sentia desalinhada com o meu futuro, com o que eu esperava do meu futuro. E isso me fazia eu me sentir perdida, né? Sem resultado, estagnada, com um forte sentimento assim que eu podia realizar mais. Então, até eu entender que eu não podia passar o resto da minha vida enfiada numa cozinha, né? Eu entrei naquela crise e foi justamente nessa época que eu fui fazer o processo de coach, né? Aí o processo de coach assim abriu a minha mente, deu luz assim na minha vida, eu enxerguei tudo aquilo que eu sabia fazer, quem eu de fato eu era, né? Como que tava as coisas na minha vida, por que eu me sentia com aquela coisa estagnada dentro de mim, né? E aí a pergunta que eu te faço é o quanto você hoje, né, tá alinhado com o seu futuro, né? Você vê sentido nas coisas que você faz, nas coisas que você vive? Você se sente feliz com os teus resultados? Essa é a pergunta que eu te faço,
né? Porque o processo de coach, gente, ele trabalha assim fortemente o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, você entende os valores que você tem, por que você age de tal maneira ou de outra, você enxerga o teu estado atual, né? Você enxerga ali aonde você quer chegar e aí você trabalha para você chegar ali. Então vamos desenvolver aquilo que você é bom para você, então, alcançar ali os resultados. E com metodologia, com ferramentas, né? Foi isso que funcionou para mim. Eu sei que existem outros caminhos, existem vários caminhos, mas eu tô falando aqui o que aconteceu comigo, né? O que funcionou para mim. E é por isso que eu quero trazer uma condição especial com essa série de lives que eu tô fazendo todos os dias, abordando esses temas sobre carreira e sobre profissão, né? De uma maneira mais acessível para você estar entrando num grupo comigo para desenvolver um processo de coach, tá? É um grupo de coach, um team coach. E eu quero assim levar essa transformação que aconteceu comigo também para sua vida, tá? Então amanhã eu vou falar sobre perfil comportamental, que é um assunto muito, muito importante. Ele é muito impactante quando a gente começa a enxergar essas coisas. E eu vou abrir as inscrições, então, para esse grupo, né? É um grupo limitado, são poucas vagas, não tem como eu atender muitas pessoas, então são poucas vagas. E é realmente para aquelas pessoas que querem, que elas estão buscando exatamente isso. A busca pelo autoconhecimento, a busca, esse comprometimento com o seu futuro, né, com um futuro rico de oportunidades, um futuro abundante, um futuro próspero, né, para pessoa assim que está buscando o seu diferencial, para pessoas que estão buscando um propósito na sua vida, porque chega de chegar no domingo à noite deprimido, de saco cheio, porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar, porque eu odeio trabalhar naquilo. Né? Chega disso. Né? Você tem que se alinhar aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer com o teu futuro, o futuro que você quer alcançar, com as coisas que você quer alcançar, tá? Então, assim, eu já falei sobre o mercado de trabalho na primeira live, já falei sobre a importância de você ter um diferencial. Ontem eu apresentei um método que eu estou desenvolvendo para você acessar esse diferencial, né? Como que você faz para acessar esse diferencial? Você precisa descobrir os seus talentos primeiro, definir, né, o que fazer com esses talentos, né? Tá tudo bem, descobri os meus talentos e agora o que eu faço, né? Então, definir o que você faz com esses talentos, trabalhar com determinação, entender o que é que te move, o que te motiva, quais são os teus valores, o que está alinhado, tá? Que mais? Diligência, o que a diligência pode trazer na tua vida e também a decepção, né? Como encarar a rejeição, a decepção e usar isso para você construir um futuro, né? Para você saber lidar melhor com as situações, com as frustrações do dia a dia, tá? Então amanhã eu vou estar abrindo as inscrições para fazer esse grupo e, por favor, gente, não adiem mais a decisão de modificar a vida de vocês, porque vocês merecem, todos nós somos merecedores de viver o melhor, né? De ter uma vida extraordinária, abundante e próspera, tá? E tudo começa ali com a sua comunicação, com a sua decisão, com o seu posicionamento de agir e fazer diferente, né? De provocar ali uma mudança para o sucesso. Então amanhã vocês não percam que vai ter aqui um conteúdo sobre perfil comportamental e eu te encontro aqui amanhã ao vivo às 17h37. Olha ali, quanta gente aqui hoje na live, muito bem. Então, gente, um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, tá bom?